Olá, agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias. Sou Flávio aqui do canal ACS na área, ok? Mais um vídeo explicativo aqui. E neste vídeo iremos falar sobre a proposta de insalubridade no grau máximo para a categoria, ok? Então a proposta para o grau máximo de 40% da insalubridade, ok? A gente vai ver nesse vídeo aqui a proposta e sobre se é sobre o salário que incide ou sobre o salário mínimo. A gente vai entender aqui nesse vídeo sobre essas questões, ok? Então não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o like, não esqueça de comentar e de compartilhar com seus colegas, tá certo? Para a gente estar aqui compartilhando informações e aprendendo uns com os outros, ok? Então, aqui nós temos a identificação da proposição, ok? Que tem a emenda que é para alterar a Lei 11.350, ok? Que dispõe sobre a adicional de salubridade, tá certo? Para todos os agentes de saúde e agentes de combate às endemias, tá certo? Sobre o artigo 198 da Constituição Federal, ok? Então essa proposição é proposta pelo deputado Valteni Pereira, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que nós devemos entender, é a sua apresentação, o objetivo dela, ok? E aqui nós temos o texto aqui básico desse projeto de lei, só para a gente entendermos, tá? Ok? Então aqui diz, olha, presta atenção nesse texto. O que está dizendo, né? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias têm direito, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, a adicional de salubridade em grau máximo, calculado sobre o seu vencimento, ok? Então aqui, nesse texto aqui, nós temos três coisas, ok? Para três coisas para a gente entendermos, ok? Três coisas importantes, tá certo? Nesse texto, somente nesse texto, a gente tem três pontos importantes. Qual o primeiro ponto? O primeiro ponto é essa parte bem aqui, ó, que fala em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, ok? Essa parte aqui é muito importante. É o primeiro ponto que a gente destaca nesse texto, né? Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias têm direito, né? Tem direito em quê? Em razão, essa é a justificativa utilizada pelo pelo autor dessa proposta. Por que eles têm direito à insalubridade? Em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. Ok? Então esse é o primeiro ponto, que justifica essa proposição. Ok? Então o ponto importante é entendermos que é em razão dos riscos inerentes às funções. Ok? Outro ponto importante é a questão de grau máximo, ok? Ou seja, 40%. Então a proposta é que todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, né, eles possam, né, receber, tem direito, tá certo, ao grau máximo, tá certo, de 40%, ok? Então esse é o segundo ponto que a gente destaca aqui nesse texto, ok? O terceiro ponto, também muito importante esse terceiro ponto, também, tá certo? Esse é um ponto muito importante que a gente deve destacar, tá certo? É esse ponto bem aqui, ó, que fala sobre calculado sobre o seu vencimento, ok? Então os 40% ele deve ser calculado sobre o vencimento, ok? Não é sobre o salário mínimo, mas é sobre o vencimento, ok? Deve ser calculado sobre o vencimento, tá certo? Então é isso que a proposta diz, tá certo? Os 40% ele não deve ser calculado em cima do salário mínimo,
tá certo? Ele deve ser calculado sobre o vencimento, tá certo? Então, repetindo os 3 pontos importantes desse texto, ok? A justificativa, que é em razão dos riscos inerentes às funções, e o grau máximo de 40%, e é calculado sobre o vencimento, ok? Sobre a justificativa, né, em razão dos riscos inerentes, a gente também tem emenda 120, tá certo? Que fala justamente sobre essa justificativa, tá certo? Porque no texto da emenda 120, olha só o que diz no texto da emenda 120: os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus investimentos, adicional de salubridade. Ok? Então, eles usaram, né, da proposição, o texto da emenda 120 para dar mais propriedade para essa proposição de lei, ok? E aqui fala esses 2 pontos interessantes, né, que está na emenda: em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, ok? Então nós temos direito que a adicional de insalubridade. Então eles usaram, o deputado Valtenir Pereira, o texto da emenda 120, que foi aprovada no mês de maio, tá certo? Que dá justificativa para esse projeto de lei, tá certo? Que é em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, tá certo? Nós temos direito à aposentadoria especial, e aqui também destaca novamente, né, somado aos seus vencimentos, ok? Somado aos seus vencimentos, ok? Se no seu município está jogando a insalubridade, nem que seja de 10, 20, 30%, mas tem que observar o que o texto diz, né? Sobre os seus vencimentos, tá certo? E vencimento é diferente de remuneração, vencimento é diferente de salário, tá certo? A gente vai entender isso também aqui nesse vídeo. Então, somado aos seus vencimentos, ok? Aqui nós temos aqui nesse quadro, tá certo? O que é salário, o que é vencimento e o que é remuneração. O salário é o montante fixo de dinheiro que o empregador paga ao empregado mensalmente pelos serviços prestados, ok? Vencimento, que é o nosso caso, a questão de que nós somos funcionários públicos, né? Ok? Vencimento é o valor que o servidor público recebe relativo ao exercício de cargo. Esse valor é fixado em lei e não compreende vantagens adicionais, ok? Ou seja, qual é o nosso vencimento? O nosso vencimento são os 2 salários, ok? 2 salários mínimos que foi aprovado, tá certo? Que está na emenda 120, ok? E a remuneração é um termo mais amplo, né, do que o salário e o vencimento, pois consiste em bônus, incentivos e opções de ações, regalias, entre outros, além do salário base do empregado. Ok? Então, a remuneração é você somar o seu vencimento mais as vantagens. Ok? Então, aqui nós temos a diferença entre salário, vencimento e remuneração. Tá certo? Então, é sobre o vencimento. Olha só o que o texto diz aqui: somado aos seus vencimentos. Então, é sobre os 2 salários. É sobre os 2 salários. Não ficou muito bom, mas dá para entender, né? Sobre os 2 salários. Ok? Então, aqui nós percebemos essa diferença. Então, o grau máximo de 40%, o vencimento de 2.424, que dá 40% é o valor de R$ 969,60. Ok? Se for aprovado, vai somar aos seus vencimentos esse valor, ao nosso vencimento, né? Então nós temos que torcer, tá certo? Para que essa PL seja aprovada. Além de torcer, nós temos que nos manifestar, pedir apoio e crer que esse projeto de lei vai ser aprovado, porque nós somos trabalhadores, nós merecemos, tá certo? Nós passamos por situações complicadas, por lugares
insalubres, lidamos com pessoas, né, com diversas enfermidades, diversas comorbidades. Estamos sujeitos a isso, principalmente nesse período de pandemia e diversas situações surgindo. Tá certo? Então esse foi o vídeo. Que você possa ser abençoado. Se inscreva no canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa.